Quem curte o pré-carnaval de João Pessoa sabe bem o que a Quarta-feira de Fogo significa por aqui. É dia de Bloco das Muriçocas do Miramar, que em 2025 completou 39 anos de avenida. A ideia de um pequeno grupo de moradores do bairro de Miramar era comemorar o aniversário de um deles, ao som de muito frevo. E Fuba é um desses fundadores e é o nosso entrevistado do programa 60 Mais de hoje. O cantor e compositor tem muita coisa boa para contar. E aí não tem como falar da história de Fuba sem se misturar com o bloco, que é a cara da nossa capital. E é claro que a edição de hoje você vai ouvir muitas histórias, viu, das muriçocas e até o hino criado por ele. João Pessoa sonha com o seu verde colorido azul do mar. E a cidade velha já se acorda com seu canto secular. Mas Fuba também é escritor, produtor cultural e já foi vereador aqui em João Pessoa. Viveu entre o Rio de Janeiro e São Paulo por 20 anos. Se formou em engenharia civil, mas a veia artística o trouxe de volta para a música e fez do carnaval a bandeira dele. O 60 é Mais está no ar. E o programa de hoje está em ritmo de carnaval, viu? É porque a gente vai receber o mestre Fuba. A gente está aqui na casa dele para falar de muitas áreas, não só a carnavalesca, viu? Mas tem muita arte, muita história boa e até as engenharias. Fuba, muito obrigada pela participação primeiramente. Eu que agradeço, Thaís. E aí eu quero saber como é que essa engenharia entrou na tua vida, já que a veia artística era de família também. É verdade. Eu fiz vestibular em 74 para engenharia elétrica no Rio de Janeiro. 75 fui preso, aí eu voltei e aí me transferi para engenharia mecânica, porque aqui não tinha engenharia elétrica. Me transferi para Campina Grande, para a URNE, né, Universidade Regional do Nordeste, para engenharia mecânica. Aí, 6 meses depois, a URNE foi encampada pela Universidade Federal da Paraíba e lá não tinha mecânica, só tinha civil. Aí eu sempre costumo dizer que comecei fazendo engenharia elétrica, deu choque nas disciplinas, passei para mecânica, não engrenou. Depois terminei engenharia civil e civil para nenhuma. E qual, então, o maior desafio de enveredar no meio artístico, de iniciar uma carreira artística, a ponto de pensar em atuar, em ter carreira profissional numa área de exatas, que não tem nada a ver? Veja bem, pior que tem a ver. A engenharia tem tudo a ver com música, porque a matemática tem Sim. tudo a ver com música, certo? E ela é infinita. Agora, na verdade, a música estava intrínseca em mim desde de guri, porque 9 anos de idade eu comecei a tocar bateria no Conjunto dos Peraltas, que era um conjunto que era imitador dos imitadores. Naquela época, nos anos 60, a gente cantava a música de Renato e os Blue Caps, que por sua vez fazia versões dos Beatles, e ali, né, a gente aflorou. Foi interessante essa fase porque foi a chegada da minissaia, aquela coisa todinha, os programas de televisão chegando, né, a Globo entrando, enfim. E aí teve o pessoal do Rio de Janeiro que queria que a gente fosse embora para o Rio. O conjunto de pirralho era uma novidade grande, mas aí o nosso pai não deixou porque ia interromper os estudos, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça e aí quando acabou o conjunto, eu comecei autodidaticamente a tocar violão e aí já comecei a compor. Eu vi que tinha essa veia tinha essa veia, né? Que é uma coisa interessante. A composição, ela surge em mim do nada, cara. É uma coisa interessante, sabe? Às vezes eu estou dirigindo o carro, aí vem uma música inteira na cabeça, né? Isso eu acho que é um dom. Eu agradeço até a Deus todo dia por ter me dado esse dom, né? E foi da música que eu sobrevivi, né? Quando eu resolvi largar a engenharia e fui embora para o Rio de Janeiro, encontrei com um amigo lá, fotógrafo. A gente saía em Copacabana, eu tocando aquela música de Roberto Carlos e tal, o sucesso da época. E ele tá batendo fotografia em Polaroid, sabe? Era cheio de turistas de Copacabana. Mas aí eu vi que eu realmente poderia sobreviver com a música. Mas depois eu parei, aí virei mochileiro, fazendo pulseirinha, viajei Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, até que um dia, eu voltando para o Rio de Janeiro, liguei para minha mãe, ela disse, meu filho, onde danado você estava? Tem uma pessoa aí que está querendo falar com você faz um bocado de tempo, era a Elba Ramalho. E aí a nossa música, minha e de Braulio Tavares, foi
a música que puxava o disco, porque o LP naquela época, a primeira música do lado A era que era tocada no Brasil toda. Então as gravadoras davam um bom adiantamento, pronto. E aí foi que eu descobri que eu poderia viver de jingle, né? Entrei nessa veia do jingle, né? Antes da gente, um dia antes aqui a gente tá gravando, né? Fez uma música e aí passou para a gente a informação de que, um dado interessante, que cada música, cada composição sua gira em torno ali de uns 2 dias e meio, né? Isso foi. Como é que funciona esse processo criativo, apesar de que às vezes surge do nada, mas tem algum tipo de inspiração, alguma coisa que te motiva, ou Olha, tem que parar, tem que ser em casa, tem algum ritual? eu adoro, todo mundo tem um ponto na sua casa, né? Geralmente eu componho ou no meu quarto ou no estúdio. A maioria das vezes no meu quarto. Não tem um processo criativo assim que eu diga, não, faça assim, não. Ele vem. Outra coisa, é uma coisa que aflora de vez em quando. Aí você passa 6 meses compondo, depois passa 6 meses sem compor, né? Aí quando eu vejo que para a produção musical, aí eu vou escrever, né? Aí eu começo a escrever, porque eu gosto muito de história, de pesquisar. Então, eu estou fazendo inclusive um livro agora, que deve sair em maio, são 3 livros na verdade. Eu estou acrosticando 1.300 pessoas paraibanas que fizeram história na Paraíba e que quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. Por exemplo, Leandro Gomes foi quem inventou a literatura de cordel. Nós temos aí, o Padre Azevedo inventou a máquina de datilografia. Nós temos Marcos Barbosa, um cara lá de Mamanguape. Esse cara fez uma espécie de uma asa delta, voou 12 vezes, inclusive uma das vezes caiu na Baía da Traição. Aí, 300 anos antes de Santos Dumont, olha que loucura. É o pai da aviação, cara, pai da aviação. Então, são pessoas que as pessoas não conhecem e que eu achei que era interessante retratar. Carlos Dias Filho é outra pessoa que inspirou Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos, ele tem 40 livros publicados, dos quais, se você ler um dos livros dele, você vê que é Augusto dos Anjos igualzinho, entendeu? Pois é, tem muita história, viu aí? A gente passou pelas engenharias, pela música, pelas viagens, por Elba Ramalho, já chegamos nos livros, nas histórias. E é claro, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, Fuba, porque a gente vai falar de Muriçocas do Miramar, que não tem como se desvincular de Fuba. Então daqui a pouquinho a gente volta com essas histórias da fundação, da criação do hino, então não sai daí. E estamos de volta com 60 é Mais, agora com Fuba, falando tudo do Bloco das Muriçocas. Como é que foi a criação desse movimento no bairro do Miramar e que hoje é a cara de João Pessoa, né? É verdade. Olha, eu conheci Vitória através de Roberto Zacra. Na verdade, Vitória estava querendo colocar um bloco, né? As pessoas saíam de João Pessoa na quinta e sexta-feira, antes do carnaval, já para ir para uma praia, para ir para Olinda, brincar em Salvador, enfim. Aí Vitória teve, através de um poema dela, veio essa ideia. Aí Bob disse, rapaz, eu tenho uma pessoa que faz a música. Aí eu conheci Vitória no domingo, né? Era no domingo da feirinha e o bloco ia sair na quarta. Aí eu tinha recém-chegado do Rio de Janeiro. O que foi que eu fiz? Eu fui para casa da minha mãe, que eu ainda estava procurando casa para alugar. Aí fiz a música, fiz essa música. Fiz essa música e no dia seguinte, quando eu percebi que a secretária de minha mãe estava cantando a música, eu disse, essa música vai pegar, né? E aí, pronto, o primeiro ano foi 2 carroças de burro que a gente enfeitou, porque tinha as crianças. O dono da Nutritiva, que deu o carro de som, eu gravei a música de cabo a rabo numa fita cassete e a gente desceu lá do Miramar até o Hotel Tambaú, porque era onde ficava a Nutritiva. Ele disse, eu vou dar o carro de som, agora vocês têm que parar no bar. Então a gente fez esse percurso, primeiro percurso. No ano seguinte, eu trabalhava na Real Publicidade, e aí tinha um amigo meu, desenhista, né, Clóvis Mendes, eu pedi para ele fazer um desenho das Muriçocas. Como a gente tinha saído numa quarta-feira, Vitória não estava nem aqui, estava fazendo mestrado fora. Eu disse, rapaz, eu vou botar esse bloco de novo na rua. Aí eu criei a expressão Quarta-feira de Fogo, né?
que é uma coisa interessante porque é uma quarta-feira antes da quarta-feira de cinza. Então você já tem atrelado na cabeça essa data, né? E aí foi interessante porque eu fui atrás de patrocínio para o carnaval, mas não tinha. Quem danaria patrocinar? Aí eu banquei 500 camisas do bolso e disse: quem for de camisa ou fantasiado terá chopp de graça. Vendi as camisas tudinho, foi mais gente mais fantasiada do que com camisa, ou seja, eu acho que estava no inconsciente da população a vontade de brincar um carnaval. E aí, a partir daí, começou a cada ano crescer mais e tal, até originar esses blocos todos que saíram. Virgem de Tambaú, Cafuçu, todos eles saíram primeiramente nas muriçocas, né? A gente é a grande mãe da história. Então, e aí originou o projeto Folia de Rua e está aí hoje uma das maiores prévias de carnaval do Brasil, que eu tenho muito orgulho de contar essa história, porque realmente floriu-se dessa muriçoca, né? Então eu queria saber que tipo de artistas que vocês hoje priorizam, né? Porque é um bloco que tem muita cultura envolvida, tem um movimento muito forte Agora nisso. Você falou uma coisa bacana, né? Então que tipo de artistas são priorizados? Quem é que já veio para as muriçocas? Uma das preocupações, desde o começo das muriçocas, que eu tive e as pessoas também que me acompanham tiveram, é a gente... Eu não considero Muriçocas mais um bloco de carnaval. Eu considero ele como um movimento cultural. A gente faz questão de atrelar ao bloco os grupos de cultura popular, coisa que bloco nenhum faz. Os grupos de cultura popular, né, os maracatus, as orquestras de frevo, valorizar esse pessoal, porque é exatamente... a Paraíba é muito rica em cultura. É impressionante como esse estado é rico, sabe? Assim, todas as áreas, seja na música, seja na literatura, seja no cinema, seja, né, agora no teatro e cinema, porra, a gente está cheio de atores aí, aflorando bastante. Então a gente tem esse compromisso. Tem uma coisa interessante nas muriçocas que eu acho que bloco nenhum no Brasil tem. A gente tem uma exposição itinerante, são 40 estandartes, né, 39 esse ano, ano que vem 40, que saem desfilando, quer dizer, uma exposição itinerante. Cada estandarte daquele é um artista, é um Flávio Tavares, é o Sérgio Lucena, é a Marlene Almeida, que estão ali, né, condenados à eternidade. Então a gente tem essa preocupação de conduzir a cultura popular e, é claro, depois o bloco vem com as atrações que a gente faz questão também que seja, né, que esteja ligado ao carnaval, mas também a gente abre para outros ritos. Eu acho que a gente tem que acompanhar a juventude, as pessoas. Por exemplo, me criticaram muito quando eu coloquei a Loki há 2 anos atrás, no carnaval, né? Aí, veja bem, aí, sabe o que aconteceu, Thaís? Repara mesmo. Trouxe um público que nunca tinha ido para as muriçocas. O que eu recebi de e-mail, de mensagem no Instagram, dizendo: porra, fulano, não sabia que muriçoca era isso. Entendeu? Quer dizer, a gente tem esse compromisso também de renovar o público, né? As muriçoquinhas já têm o seu papel de fazer isso. Mas quando a pessoa chega numa certa idade, não vai sair mais na muriçoquinha. Aí acaba atrelando, deixando de lado, né? Então isso faz com que a gente possa dar continuidade ao projeto. E é claro que a gente vai ouvir um pouquinho de Fuba cantando o hino das muriçocas e música nova que ele já vai trazer pra gente, viu? Então é tudo isso que vocês vão acompanhar agora. Quando criança eu vi um mundo diferente, tudo pra mim tinha grandeza e dimensão. A noite bela, estrelada e reluzente reunia na calçada a vizinhança em comunhão. A humanidade hoje ressoa indiferente, deixou de ser para viver ostentação. Fez deletrar a luz da solidariedade, de respeito à amizade sem qualquer explicação. Parece até que os valores invertidos deram sentidos para o certo se errar. E assim a gente fica por aqui, mas eu já aproveito para renovar o convite para nos acompanhar na próxima edição do 60 é Mais. E se tiver sugestão, já sabe, entra lá no @TV Cidade João Pessoa, deixa lá sua sugestão, com certeza a gente vai acatar e vai fazer mais um 60 é Mais muito especial. Até a próxima! João Pessoa sonha com o seu verde colorido azul do mar, e a cidade velha já se
e acorda com seu canto secular. São as muriçocas, abram alas que elas vão voar, espalhando a alegria de Tambaú ao Rio Sanhauá. Espalhando a alegria de Tambaú ao Rio Sanhauá. É o trelelê, zum, lindo, é o treleleco da casa de picar. Salve, salve, sejam bem-vindas as muriçocas do Miramar. Salve, salve, sejam bem-vindas as muriçocas do Miramar. Espalhando a alegria de Tambaú ao Rio Sanhauá. É o trelelê, é o zum, zunindo, é um treleleco daquelas vão te picar. Salve, salve, sejam bem-vindos